Segunda-feira, logo de manhã cedinho, bate em casa um baixinho, corro logo atender. Eu abro a porta num sorriso prazenteiro, me dizer tintureiro. Tintureiro, tem roupa para lavar. Não, não, senhor, camisa para entornar. Não, não, senhor, tem mancha para tirar. Não, não, senhor, não, não, não. Ele então logo agradece e seu caminho continua a seguir. Eu me ponho a pensar o que vou mandar lavar, se não tenho que vestir. Segunda-feira, logo de manhã cedinho, bate em casa um baixinho, corro logo atender. Eu abro a porta num sorriso prazenteiro, me dizer tintureiro. Tintureiro, tem roupa para lavar. Não, não, senhor, camisa para engomar. Não, não, senhor, tem mancha para tirar. Não, não, senhor, não, não, não. Ele então logo agradece e seu caminho continua a seguir. Eu me ponho a pensar o que vou mandar lavar, se não tenho que vestir. Tem roupa para lavar. Não, não, senhor, camisa para engomar. Não, não, senhor, tem mancha para tirar. Não, não, senhor. Não! Não! Que saco, né? Arigato.